O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pode ter agido em benefício próprio, é uma possibilidade, quando determinou na última terça-feira que processos baseados em dados sigilosos do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e da Receita Federal obtidos sem autorização prévia da Justiça seriam suspensos. Informações obtidas pela revista Cruzoé apontam que Toffoli já estaria tentando pausar esse tipo de investigação após a Receita começar a buscar dados sobre o escritório da mulher, a advogada Roberta Maria Rangel. Na época em que as investigações contra o escritório de Roberta começaram, o ministro chegou a marcar para 21 de março a discussão de um recurso que delimitaria até que ponto esses órgãos poderiam repassar informações fiscais para procuradores e investigadores. Depois remarcou o julgamento para novembro, mas tudo foi adiantado nesta semana quando ele aproveitou o pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro para adiantar o processo. Dessa forma, segundo a revista, além de beneficiar sua esposa e o senador, Toffoli ainda ajudaria o amigo e também ministro Gilmar Mendes, uma vez que sua mulher Guiomar Mendes também seria alvo de uma apuração interna da Receita Federal. A reportagem da Cruzoé revelou ainda que apenas 3 dias antes da decisão de Toffoli, a Receita pediu explicação a empresas que contrataram os serviços do escritório de Roberta, abrindo uma margem ainda maior para que o Ministério Público Federal pudesse começar uma investigação contra ela. Com a determinação do ministro, no entanto, essa possibilidade está suspensa pelo menos até novembro, quando o plenário do STF deve se reunir para definir se a decisão de Toffoli permanece ou é revogada. Por muito menos está havendo um bafafá, um mimimi a respeito do Sérgio Moro. Cadê agora a cobrança de investigações a respeito dessa decisão do Toffoli, que pode ter sido motivada por essas razões até outro dia ocultas? E a gente mostrou ontem nesse programa, Augusto Nunes, está lá disponível em jp.com.br/pingadas, o Dias Toffoli tentando explicar a sua canetada e mal sabendo explicá-la. Claro. Falando da quebra de sigilo bancário, quando a quebra de sigilo bancário já necessitava de autorização judicial anteriormente, já era assim, não precisava dessa decisão dele para mudar isso. O que se envia ao Ministério Público pelo COAF é um relatório sobre movimentações bancárias atípicas, movimentações bancárias suspeitas, sem o extrato bancário, sem o detalhamento que esse pessoal está fazendo parecer que existe, como se a vida do cidadão investigado fosse devassada sem a autorização judicial. Então, é bom deixar claro aqui, nesse programa eu critiquei o esquema no ex-gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Critiquei o recurso dele, atual senador da República, ao Supremo Tribunal Federal, cada um desses episódios, quando aconteceu. Critiquei o oportunismo da decisão do plantonista Dias Toffoli, que deu essa canetada de modo monocrático durante o recesso do Poder Judiciário. Critiquei a explicação falsa dele e apontei aqui, enfim, tudo, apontei a partir disso, né, principalmente pela explicação falsa, Augusto, que olha, se o sujeito não sabe nem explicar a sua decisão, deve haver uma motivação oculta. Falei isso ontem aqui nesse programa, porque depois não quer que a gente especule sobre as motivações políticas, ou piores até do que políticas nesse caso. Se o sujeito não sabe explicar, se ele diz que tomou uma decisão por uma razão que mostra que aquela decisão não era necessária, aí você começa a se perguntar, bom, deve ter alguma outra razão por aí. Então foi isso que aconteceu, o caso é muito grave, sim, e precisa ser apurado. Haja cinismo, hein, Zé Maria e Felipe. Ontem, aí eu vejo que eu ajo até com ingenuidade, né? Os homens de boa fé estão sujeitos a agir com ingenuidade e eu agi. Agi por quê? Eu achava que era uma jogada também para imobilizar, né, neutralizar reações dos bolsonaristas mais radicais quando aparecesse qualquer investigação, a necessidade de investigar os amigos conhecidos e antigos do ministro Dias Toffoli, o pessoal do PT, né, partido que ele serviu a vida inteira e continuou servindo depois de ganhar uma toga do Supremo. Pois bem, agora
o que se vê é que a coisa vai mais longe, né? Ou mais perto, depende do ponto de vista. Ele quer beneficiar a mulher e a mulher do amigo. O Tancredo Neves vivia repetindo uma frase que os políticos deveriam ser obrigados a decorar, porque ajuda a sobrevivência. E o Toffoli é um político no Supremo, como é o Gilmar, é um político no Supremo. Dizia o Tancredo que a esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Com uma só canetada, o Dias Toffoli achou possível livrar o Flávio Bolsonaro, a mulher dele, a mulher do ministro Gilmar Mendes e os amigos do PT. Para isso, ele contrariou uma cláusula de um tratado internacional, de um acordo internacional subscrito por todos os integrantes do G20, né? Grupo, são as 20 maiores economias do mundo, grupo de que faz parte o Brasil. Ele atropelou uma decisão anterior e colegiada do Supremo, ele atropelou tudo. E achou que não ia acontecer nada. Pois bem, apareceram jornalistas de verdade, dispostos a investigar cada caso, e tá aí, começou a aparecer a razão real desse atentado à democracia, que foi apresentado como mais um gesto do homem que salva toda hora a democracia brasileira dos seus inimigos. Vai ter que ser investigado isso aí, sim. Tem que investigar. Nós falamos aqui o tempo todo que ninguém está livre de investigação. Ninguém está livre de investigação. E, aliás, de novo, falando em nome aqui dos meus amigos, podem examinar as nossas movimentações bancárias. Não há problema nenhum. Quem foge disso tem alguma coisa a esconder. E a gente acaba sempre descobrindo a verdade. A verdade aparece, ela triunfa. E começou a triunfar sobre a decisão monocrática do Dias Toffoli. E só completando aqui, e agora, Dias Toffoli, você vai autorizar de novo a censura à revista Cruzoé? E o decidir em causa própria, né? A gente aqui eu não tô acusando ninguém de nada, né? Eu tô simplesmente achando estranho tudo isso e acho que precisa ser apurado. Mas decidir em causa própria não seria abuso de autoridade? Isso. Porque esses ministros do Supremo Tribunal Federal vivem falando em abuso de autoridade do pessoal da Lava Jato, que prende os aliados políticos deles, né? E agora, isso não seria abuso de autoridade? Quer dizer, os deputados não vão incluir punição a ministro do STF que decide em causa própria no projeto contra suposto abuso de autoridade que foi aprovado no Senado e vai agora para a Câmara? E os setores, a velha imprensa, de um modo geral, vai silenciar de novo sobre esse caso? E eu digo de novo porque em 2018 a Cruzoé também fez uma reportagem de capa sobre a mesada de R$100 mil que o Dias Toffoli recebia, que era repassada pela mulher dele. E ficou um silêncio tremendo na imprensa. Quando vai lá o Intercept, um militante americano, Glenn Greenwald, que divulga supostas mensagens roubadas, todo mundo repercute na imprensa. E aí não repercute quando a revista Cruzoé traz uma informação grave como essa. Eu relembro aqui, às vésperas da posse do Dias Toffoli, na presidência do Supremo Tribunal Federal, a revista revelou que o ministro recebia R$100 mil todo mês em uma conta mantida no Banco Mercantil. O dinheiro era repassado pela mulher dele, Roberta Rangel, dona de um escritório de advocacia com causas vultosas nos tribunais de Brasília. Houve um silêncio tremendo na imprensa, o Dias Toffoli ficou na moita, não falou nada, para deixar lá só aqueles que fazem o jornalismo respirar falando. E agora está acontecendo a mesma coisa. Foi pouca repercussão dessa reportagem e até agora, pelo que eu vi, eu posso estar enganado aqui, vamos atualizar as notícias, está havendo um grande silêncio por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. José Maria Trindade. É o famoso silêncio ensurdecedor. Olha, meu caro Felipe, elementar. Deixa eu te falar uma coisa, que os tribunais superiores, eles são tribunais políticos. Eles lidam ali no limite da lei, no caso do STJ e da Constituição, o controle constitucional do Supremo. E o Supremo cresceu muito, está indo ali no limite mesmo da política e da lei, mas é um tribunal também político. E esse é o objetivo. E é por isso mesmo que o presidente da República é que nomeia
ministros do Supremo Tribunal Federal e os ministros são sabatinados pelo Senado Federal. Eles se acostumaram a ser intocáveis e não pisam no chão, ficam alguns centímetros acima da terra para não sujar os pés. Mas são humanos, né? E eles não poderiam ser investigados nunca. Houve na história desse país investigação em ministros do Supremo. No Congresso Nacional, há ironias, como o povinho honesto, esse pessoal da Justiça, se referindo a juízes, procuradores, federais e estaduais, né, que não foram citados em nenhuma delação, não foram citados em nenhuma investigação. É uma ironia dos deputados querendo dizer que tem alguma coisa estranha quando há uma asepsia tão grande assim numa categoria ou num setor. Mais uma vez, aí o que é questionado é exatamente o escritório de advocacia, que nós já falamos aqui. Há uma blindagem. A Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu uma maioria na Câmara dos Deputados, aprovou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil no Congresso e se transformou em lei, e alguns pontos da OAB foram constitucionalizados, para se ter uma ideia. Então, há uma blindagem. E os advogados querem mais. Uma lei aprovada no Senado e que está em debate na Câmara dos Deputados blinda de tal forma que pune o juiz com até 4 anos de cadeia se ele desobedecer, se ele descumprir as prerrogativas dos advogados. E essas prerrogativas vão até a blindagem do escritório, se transformaria em alguma coisa inexpugnável, onde se poderia esconder tudo. Nós sabemos aqui, acompanhamos no dia a dia, que jornalistas, que marqueteiros são investigados, são alvo de operações, alguns presos, né, no caso dos marqueteiros, porque receberam dinheiro, honorários de trabalhos realizados, né, e que o dinheiro pago foi roubado. E os advogados podem fazer isso tranquilamente e não precisam explicar. Nesta carona que Sérgio Cabral tentou lavar dinheiro através do escritório da mulher dele. Lá não deu certo pelo volume, era muito grande e afogou o escritório. Fosse um volume menor, passaria batido, porque o advogado não tem bem que explicar de qual é a origem do honorário que ele recebe. Neste caso específico, soou muito estranho, a gente vem falando desde o início, de que se trata de uma decisão durante um recesso no judiciário. Ele já era relator desse processo, desse assunto, mas não precisava ser exatamente um plantão para mudar tanto a vida de um país. Nós estamos vivendo aí uma insegurança jurídica muito grande. Os investigadores, o Ministério Público, não têm ideia de qual a extensão dessa decisão do presidente do Supremo, para se ter uma ideia. Essa revelação é grave e tem que ser avaliada assim, Felipe. Você tem razão. Fala, Augusto. É que nós vamos cobrar, não adianta a imprensa, a turma do papel, né, fingir que isso não aconteceu, porque nós vamos cobrar todo dia. E esse programa aqui tem uma audiência que supera até a audiência de TV aberta. Nós vamos falar, não adianta mais você achar que o que não sai num jornal ou numa revista não aconteceu. Aconteceu e a gente divulga. É isso aí. Lembrando que o ponto que eu mais critiquei nessa decisão do Dias Toffoli foi o oportunismo de fazer isso durante o recesso do Poder Judiciário, um caso que estava na mão dele há muito tempo, e ele deu uma declaração, depois eu posso encontrar aqui para dar as aspas certinho, como eu gosto de fazer nesse programa, que é muito generoso, mas ele deu uma declaração dizendo que ficou pensando muito tempo sobre isso e a pauta ficou lotada no Judiciário com a questão da homofobia, isso ocupou muito e tal. Aí agora ele concluiu, de repente, né? Justamente no recesso do Judiciário, justamente no momento em que a canetada dele faz suspender investigações até novembro, para quando estaria pautada a discussão em plenário. Quer dizer, uma grande coincidência. Só coincidência, né? É soma de coincidências, e essa coincidência demonstração de força. Aparece o caso do Flávio Bolsonaro, tudo é coincidência. Exatamente. E então que fica durante muito tempo aí sem decisão depois do plenário, depois dessa canetada dele. Então eu achei de um oportunismo tremendo, mesmo que possa haver uma discussão muito pequenininha ali, que teria de ser feita de uma maneira muito mais rápida, sem suspender durante meses a investigação sobre o uso ali das informações do COAF, que ninguém me convenceu ainda
de que isso deveria ser diferente do que está sendo hoje. Porque as pessoas falam muito como se houvesse uma devassa, e a gente viu aqui, entrevistamos procuradores e mostrei até antes da entrevista para vocês, que são indicações gerais de movimentações bancárias atípicas, que levam a uma investigação sem que haja qualquer conclusão, acusação, condenação. Se houver pedido de quebra do sigilo bancário, ele pode ser aceito ou não pela justiça. Depois da quebra do sigilo bancário, o sujeito pode ser inocentado. Quer dizer, é uma coisa lá atrás, não é lá no final, né? Dependendo de prisão, não. Agora, como é a frase que ele falou, que ele disse, né? Que quem criticava isso aí, quem não admitia o controle era fascista, né? Exatamente. O controle do judiciário. O judiciário era fascista, né? Tá bom. A gente é que tem que ser alvo de uma bela investigação, né? Exato. Agora tem um trecho da reportagem, Augusto, que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui para você, porque, como eu disse, a gente gosta de ouvir o outro lado e, eventualmente, criticar se estiver equivocado, ou simplesmente deixar para que o leitor, para que o ouvinte, o espectador tomem sua própria decisão. Então eu quero ler o trecho da matéria que fala sobre a posição do Toffoli e sobre a posição do escritório da mulher dele, Augusto. Olha só, vou ler aqui entre aspas, eu tenho o trecho aqui. O escritório de Roberta Rangel, que é a mulher do Dias Toffoli, não respondeu ao pedido da revista para que se manifestasse. A assessoria de Dias Toffoli, por sua vez, informou que não havia conseguido contatá-lo para falar sobre o assunto. Augusto, tá difícil a assessoria falar com o chefe. Tá difícil. Tá complicado para responder. Muito trabalho, ele se esconde para trabalhar. Exatamente. A assessoria nunca esteve tão longe do chefe. Hoje em dia não tem tecnologia, né? Não tem WhatsApp, FaceTime, Skype, não tem telefone, não tem nada disso. O chefe está em local incerto e não sabido, né? Para usar a linguagem policial que é a mais adequada ao caso. Está fora de área, lembra quando dava, né? Isso. Esse telefone está fora de área. Fora de área. Cruzoé continua aqui lendo esse trecho. Cruzoé fez 2 perguntas ao presidente do Supremo. A primeira, se ao dar a decisão ordenando a suspensão das investigações baseadas em dados da Receita, do Banco Central e do COAF, ele tinha conhecimento de que o fisco havia pedido informações aos clientes do escritório de sua mulher. Então, aqui, fecho aspas aqui para o trecho da matéria, quer dizer, a revista procedeu corretamente. Quer dizer, nós vemos que você suspendeu aqui milhares de investigações e que 3 semanas antes tinha algo que envolvia o senhor. Então, o senhor já tinha conhecimento? Por que não respondeu a matéria? Não, e tal, não sei o que. Mesmo que não seja verdade, mesmo que, não estou dizendo que não é, mas mesmo que não fosse, respondia alguma coisa, né? E a segunda pergunta, se a decisão guardava alguma relação com a apuração dos auditores. Pergunta clara, né? Não só se tinha conhecimento, mas se a decisão dele de suspender as milhares de investigações está relacionada diretamente. Ele não certamente, são perguntas difíceis, né? São muito simples. Ele poderia responder com 2 nãos aí, a gente ia continuar desconfiando, é claro, porque normalmente se há uma atitude dessa, uma decisão em causa própria, ninguém gosta de admitir. Não estamos acusando o Dias Toffoli de ter feito isso. Só estamos curiosos. Só estamos muito curiosos com toda a soma de coincidências envolvendo essa história, né, Augusto? É isso aí.